Rapaz, agora você vai dar um trabalhão que o WhatsApp está atrapalhando aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na primeira parte das causas primárias, no capítulo 3 da criação. Hoje vamos estudar a partir da questão 39 e em diante. Bom, antes de passarmos aqui para a apresentação do Eric e do Michel, aquele pedido de sempre aí, contando com vocês para se inscreverem, curtirem, comentarem, compartilharem, convidarem mais pessoas para vir fazer parte do nosso grupo de estudos. Michel e Eric, boa noite. Mais uma vez, muito bom estar com vocês aqui para o nosso estudo da noite de hoje. Passo aí para você, Michel. Boa noite, Laura. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que a gente tenha um ótimo estudo. Enfim, muito obrigado, Michel, Laura, a todos. Então, vamos para mais um estudo, continuando o estudo do Livro dos Espíritos. É isso aí, vamos lá, né? Vamos com o compartilhamento já, Michel? Sim, vamos seguir as questões. Vamos lá, então. A gente está na questão 39, formação dos mundos é o assunto. A gente já viu aí a definição de Kardec para a questão do universo. É o capítulo 3, né, da criação, o capítulo novo da primeira parte. A gente viu. Vamos ler, então, agora a 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Resposta dos espíritos. Tudo o que a esse respeito se pode dizer, e podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então vejam, segue Kardec mostrando que os assuntos relativos às demais ciências, os espíritos não adiantam, não tratam, não evoluem, não desenvolvem, porque não é da alçada do espiritismo. Aqui está mais uma prova. Ele quer saber o modo como os mundos são formados, né? E os espíritos seguem mostrando o limite da ciência espírita. Tanto que eles vão dizer tudo o que se pode dizer e que podeis compreender. Então, nota que ele está falando de limitações. Porque eles não vão ultrapassar esse limite, porque não é da alçada do espiritismo. E aí eles dão a resposta que é sempre a resposta que a gente tem visto para as demais questões. Ele coloca que há uma matéria primitiva que sofre modificações e cria tudo que há. Ponto. É só sempre essa resposta genérica que a gente tem insistido e que em pouquíssimos canais vocês vão ouvir, porque, repetindo, o movimento espírita, na sua maioria, lê essas questões e acha que o espiritismo trata, explica elas, quando, na verdade, elas aqui estão para mostrar justamente o contrário. O porquê o espiritismo não trata, por que há uma limitação, porque não é da alçada do espiritismo. Então, essas questões servem justamente para mostrar os limites da ciência espírita e o seu objeto de estudo. Kardec está fazendo questões universais, ou seja, questões sobre todos os pontos, e vendo aquelas que não são da alçada do espiritismo. Essa é mais uma. Eles só dão essa resposta genérica e eles vão insistir nisso. Mais para frente, daqui algumas próximas questões, isso vai ficar mais evidente ainda. Se alguém ainda tem alguma dúvida dessas afirmações que a gente faz,
vai ficar textualmente evidente isso que a gente está falando. Kardec vai dizer aqui no Livro dos Espíritos isso, vai mostrar que como a gente tem que ler a resposta que os espíritos dão para essas questões. Quando chegar nessa questão, eu vou mostrar para todos, para ficar evidente. E eu quero mostrar mais para frente, não vai ser agora, um texto da Gênese, onde ele, de novo, deixa claro que essas questões que estão sendo tratadas aqui, que Kardec fez, serviram para mostrar que os espíritos não desenvolvem elas. Portanto, não é da alçada do espiritismo. Por isso que eles dão respostas genéricas e baseadas em ideias que já existiam na ciência da época. Porque não é competência do espiritismo, os espíritos não entrariam. Então, a gente tem repetido isso há semanas, porque é um dos maiores equívocos do movimento espírita ler essa primeira parte e achar que compete ao espiritismo explicar a formação dos mundos, das galáxias, do universo, das moléculas, dos átomos, falar de Big Bang. Não é da competência do espiritismo tratar disso. O espiritismo vai tratar dos espíritos, do mundo espírita ou espiritual e das questões relativas a isso. As questões morais, as questões filosóficas, mas não dessas questões de formação de mundos, por exemplo. Passo para vocês. Não, exatamente, né? O que dá para fazer é reafirmar aquilo que a gente já vem falando, né? Kardec continua isso na Gênese e Kardec deixa claro que isso não é da alçada do espiritismo, como está no Livro dos Médiuns, né? Na questão da pergunta que se pode fazer aos espíritos, né? Nem como foi formado os mundos, nem o tempo, né? Enfim, isso caberia o estudo, a astronomia, né? Enfim. Agora, tanto que quando Kardec vai comentar sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, lá para frente a gente vai ver isso, né? Que tem espíritos que atuam em fenômenos da natureza, né? E Kardec fala que essa concepção já existia antigamente. O Kardec não vai entrar, não vai se aprofundar nesse tema, né? Sobre como os espíritos atuam na natureza, mesmo sem necessariamente um médium, né? Porque isso vai entrar também em questões da natureza desses fluidos, enfim. Então, outra coisa que Kardec não vai entrar, não vai se aprofundar, né? Então, da mesma forma, mesmo que se diga assim, não, há espíritos que talvez atuaram na formação dos mundos ou atuam na natureza, de qualquer forma, isso também a gente não vai entrar, porque o espiritismo não são questões que a gente possa saber ainda, né? Enfim. E aí, hoje lendo um artigo na Revista Espírita, 1860, no mês de abril, Kardec vai tratar lá da questão daquela teoria da incrustação da Terra, né? Então, algumas pessoas que defendiam essa ideia, e o próprio Kardec vai dizer, olha, por hora, ela pode até ser racional, mas nós não temos aqui, né, os espíritos não sancionaram essa teoria, e a própria ciência mostra, né, ao contrário do que essa teoria da encostação da Terra tenta explicar. Então, né, o Kardec não avança, por mais que possa parecer até racional em alguns pontos, mas ele fica com a ciência, né, com o estudo da geologia, e não houve, né, uma unanimidade aí por parte dos espíritos acerca desse assunto. E é comum, e hoje eu posso até dizer isso aqui, viu, gente? Muitos vão afirmar que Kardec está ultrapassado, porque hoje a ciência mostra, a geologia, a astronomia, mostra coisas, mostra de forma mais categórica aquilo que na ciência do século XIX ela explicava, né? E aí muita gente vai dizer, tá vendo? Kardec está ultrapassado. Mas é porque não compreenderam que Kardec não entra nessa área das ciências, das nossas ciências. Ele passa por ela, como lá na Gênesis, né? Vai usar a primeira parte ou os primeiros capítulos da Gênesis
para tratar da questão da geologia e tudo, mas mostrando, né, que o espiritismo, que podemos usar a ciência e até mesmo a trazer a Bíblia, né, a Gênese mosaica, e ver que não há tanta incoerência se extrair o espírito da letra. Mas, como nós temos conversado, lá, o estudo que o Kardec apresenta lá não é o espiritismo estudando a matéria, né? E sim só mostrando que dá para poder usar a ciência para fazer algumas comparações. Não sei se eu estou mais ou menos dentro do caminho certo. Eu te devolvo aí, Michel, e pode fazer alguma reparação no que aquilo que eu tentei explicar aqui. Passo para você. Não é. E é uma coisa interessante, era muito comum no século XIX os cientistas usar da sua ciência para filosofar sobre questões gerais das ciências em geral. Por quê? Porque muitas das teorias que existiam nas ciências, que começaram a surgir, elas eram pautadas principalmente pelo raciocínio, pelo uso da razão, pela racionalidade daquela teoria. Porque em termos de aparelhagem, tecnologia, acesso a uma forma mais material de pesquisa, não se tinha. Então era muito comum a astronomia estar tratando de certas questões e os cientistas, eles filosofavam sobre isso. Tentavam trazer essa contribuição filosófica para a questão. Isso é muito comum. Agora, hoje em dia isso mudou muito. Porque, por exemplo, a gente vai ver isso nas próximas questões. Várias questões que Kardec coloca como ele coloca a impossibilidade de se saber, ele está correto por escrever isso, porque naquela época não tinha como se saber. Não tinha como se comprovar determinadas teorias na época dele. Agora, depois, no século XX, se desenvolveu tecnologias que puderam pesquisar mais a fundo determinadas discussões das ciências, e aí se parou, inclusive, com as especulações. Não que se tenha terminado, porque isso é sempre possível. É possível filosofar em cima de qualquer ciência. Isso é possível. Mas certas discussões, do ponto de vista filosófico, acabou, porque hoje se tem certos pontos que a premissa parte daquilo que a tecnologia descobriu, estuda, principalmente as questões astronômicas, que hoje a gente tem um acesso ao universo que não se tinha, e aos mundos e tudo mais, que não se tinha no século XIX. Então era tudo mais no campo da filosofia, da razão, da imaginação, da probabilidade. Então, era um campo mais aberto. Hoje não, hoje há certas certezas ou certos pontos que a astronomia coloca já como ponto de partida, que veio graças à tecnologia. Então, se diminuiu o escopo do filosofar em torno, né? A mesma coisa do espiritismo. Por exemplo, o espiritismo fala de fluidos. Se um dia a gente se descobrir o que é esse fluido, a natureza dele, se estudar ele, aí o campo filosófico vai diminuir, porque a gente vai ter mais noções físicas daquele elemento. Então, geralmente é assim. Então, a gente vai ver várias questões, eu acho que inclusive dá para a gente ler a 40, porque a 40, deixa eu só confirmar se é a 40 que ele já comenta sobre isso, para mostrar o que eu estou dizendo, vamos ler a próxima, e daí eu já devolvo para vocês. Tá, vamos ver aqui. 40. Serão os cometas como agora se pensa? Olha a sacada de Kardec perguntando. Como agora se pensa? Naquela época lá. Um começo de condensação da matéria? Mundos em via de formação? Aí os espíritos dizem, isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Essa primeira parte da resposta, isso está certo, dizer que cometas são um início de formação de mundos, eu nem sei se isso ainda vale, né? Nem sei se isso ainda vale. Teria que perguntar para alguém que conhece astronomia atualmente, né?
para dizer se essa afirmação ainda vale. Mas veja, é uma afirmação sobre algo que não é da alçada do espiritismo. Agora, a segunda parte continua valendo, né? Porque eles falam que eu não posso atribuir aos astros uma influência moral, espiritual, como às vezes as pessoas mais supersticiosas atribuem, né? Ela tem influência no campo material, físico, né? Nas leis físicas, uma coisa influencia na outra. Agora, do ponto de vista de influência moral, nos acontecimentos da vida, não tem nada a ver. Embora as pessoas tenham superstição, né? Agora, se a teoria de que os cometas são mundos em via de formação, nem sei se isso ainda vale. Mas nota que os espíritos colocam aqui simplesmente algo que na época estava sendo discutido. Agora, se isso mudou, veja, não é algo da alçada do espiritismo. O espírito, ele opinou sobre algo que já se pensava na época. Agora, se a ciência depois evolui e mostra que não era assim, o que vai dizer Kardec lá na Gênesis? Abandona-se essa opinião e fica com a ciência, porque é da alçada dela dizer se é ou não é. Então, a gente tem que se acostumar a ler essas questões do Livro dos Espíritos, sabendo usar toda a obra de Kardec. A pessoa que apressadamente lesse essas questões poderia, embora, já digo, daqui a pouco ele vai deixar claro como é que tem que ser lido essas questões. No mesmo capítulo ele vai deixar claro, para não dizer, não, Kardec deixou um furo. Ele vai deixar claro daqui a pouco, mas a gente está se alientando, porque o próprio movimento espírita fica discutindo, às vezes, esses assuntos que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, é quem vai determinar se o cometa é ou não um mundo em vias de formação é a ciência que estuda isso. Como existia uma possibilidade dessas ciências naquela época, confirmando isso, o espírito disse que sim. Kardec deixou, porque não era nada impossível de ser. Agora, se isso se modificar, não altera em nada a teoria espírita. Passo para você. Exatamente, né? Essa questão da astrologia, né? A astrologia realmente continua certo, né? É bizarro ver que tem espírita que se diz espírita e acredita em astrologia, sendo que já foi provado, né? Eu só queria deixar esse texto aí da Revista Espírita, que Kardec comenta, esse último. Kardec comenta exatamente isso, sobre a geração espontânea, que era um debate científico da época que estava acontecendo. Nesse artigo, Kardec comenta, a gente está comentando disso aqui, mas não é o espiritismo que vai determinar se está certo ou se está errado. É a biologia. Então, esse artigo é muito bom porque Kardec deixa claro, né? O espiritismo não vai bater o martelo sobre isso. Quem vai bater o martelo é a biologia, né? E, e isso é interessante, né? Porque até questões que têm um certo ponto de contato com o espiritismo, né? Por isso que, por exemplo, quando Kardec debate em relação à vida, o que causa a vida? É o princípio, é o fluido vital? Ele não apresenta só uma teoria, né? Porque isso ainda era debatido na época, porque isso envolve biologia. Então ele não vai deixar 100% determinado, né? Até em questões que tem um ponto de contato com o espiritismo. E é muito interessante isso esse trecho da Gênese, né? Que o Michel falou, que se a ciência, o espiritismo acompanha a ciência. Mas muitos espíritas não entendem isso e querem usar a ciência material para falar do espiritismo, né? Como se fosse assim, é acompanhar a ciência na parte da ciência, não na parte do espiritismo. Na parte do espiritismo, a ciência não tem autoridade nenhuma. Por isso Kardec vai dizer, o espiritismo não é da alçada da ciência. O espiritismo só se submete à ciência na parte que diz respeito à ciência material. Por isso que algumas traduções vêm errado, né? Naquela parte que fala que a ciência serve de controle. Algumas traduções falam a ciência serve de comprovação, mas a ciência serve de controle. Porque a ciência material não comprova o espiritismo. Mas você pode usar a ciência material para servir de controle. Por exemplo, se um espírito vier e falar que a Terra é plana, você sabe que é um espírito mentiroso.
já não é um espírito da segunda ordem. Agora, mas aí é uma questão da ciência. A ciência material, em relação ao espiritismo, a ciência não tem autoridade nenhuma, a ciência material. O físico pode falar do espiritismo da mesma forma que um lixeiro, um gari. A ciência tem autoridade em questões que tem ponto de contato com o espiritismo ou questões próprias da ciência. Porque a obra de Kardec não fala só de espiritismo, fala de ciência também, porque tem um ponto de contato, né? Porque há relações entre o espírito e a matéria, enfim. Então, e é isso que eu tentei explicar aqui, e vocês resumiram de forma melhor, né? Então, por exemplo, se a ciência hoje mostra que a ciência daquela época havia erros, né, ou até mesmo por falta mesmo de uma tecnologia como nós temos hoje, isso não muda nada no espiritismo, né? E é isso que você tocou, Michel, que é importante a gente pensar. Peraí, mas o Kardec se aprofundou aqui nessa questão aqui do cometa? Não, né? Ele não se aprofundou nisso. Ele ouviu a opinião do espírito e aí precisa da escala espírita. Ah, mas o espírito na obra, o espírito pode dar a opinião dele. Mas uma coisa é o espírito dar opinião, é outra coisa Kardec aprofundar num assunto por causa de uma opinião onde a nossa ciência material não avançou. Então, se hoje prova que muitas coisas da ciência da época estavam equivocadas, para o espiritismo nada muda, até porque né, a gente vai sempre bater nessa tecla. O objeto de estudo do espiritismo é o espírito. O espírito ele não vai ficar, o espiritismo não vai ficar perdendo tempo num debate que não é da alçada dele. Mas é isso aí, Michel. Tem uma pergunta boa do Alex, que é muito bom a gente explorar, porque ela é essencial para entender exatamente o que a gente tem falado. Eu acho que dá para a gente colocar. Começa lá em cima. Aí é a Começa parte final. lá em 8h20. Ele diz, mas Michel, se não for assim... Aí, ó. Mas, Michel, se não for assim, o espírito de verdade, da qual, pelo Kardec, trouxe essa resposta, não seria contraditório? Como pode Jesus errar? Ele pergunta na continuação, né? Depois ele diz, ou até mesmo não sendo Jesus, outros espíritos, como iriam errar? Essa pergunta é muito importante para a gente justamente desmistificar a ideia de como o espiritismo foi feito e como que é uma ciência. Porque essa pergunta, essa dúvida do Alex é a dúvida da maioria do movimento espírita. Tá? Eu vou tentar desenvolver um pouco aqui, depois passo para vocês para ajudar mais. Mas primeiro eu diria para o Alex que a premissa da pergunta dele está equivocada. Porque ele diz assim, se não for o espírito de verdade da qual, pelo Kardec, trouxe a resposta. A teoria espírita, ou as respostas do Livro dos Espíritos, ela não representa o pensamento do espírito de verdade. Não é a figura do espírito de verdade coordenando as respostas. Esse é um ponto. Esse é o primeiro ponto. Há um mito no movimento espírita que as respostas das questões do Livro dos Espíritos são do espírito de verdade. Não é. Né? Agora vem, claro, ele poderia dizer, não, mas eu quis dizer no sentido que o espírito de verdade coordenava tudo, então como que ele deixou que uma informação que fosse dada pudesse depois ser demonstrada falsa? Aqui vem o ponto importante para a gente entender como a ciência espírita foi feita. E a gente precisa, para entender isso, estudar o capítulo 1 da Gênesis, caráter da revelação espírita. Kardec vai explicar no caráter da revelação espírita como foi feito o espiritismo. O espiritismo é uma revelação de duplo caráter. Ela não é uma revelação de caráter único. Ela é de revelação divina, que parte dos espíritos, mas ela tem a parte dos homens, o trabalho dos homens de pesquisar, questionar, usar critérios, usar razão. A teoria espírita não é fruto de um processo passivo. Esse entendimento equivocado que faz as pessoas pensar que Kardec era um codificador.
Esse é um equívoco. Porque a ideia é a seguinte: tem os espíritos superiores de Jesus, que é o puro, eles estão com a verdade, eles ditam a verdade, Kardec recebe e publica. Não é assim. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que desconstruir da nossa cabeça. Porque não é assim que a ciência espírita nasceu e foi feita. Porque se fosse assim, só teria o caráter divino. O espírito dita, Kardec recebe e publica. Mas tem a parte dos homens, que é trabalho dos homens. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, esse não é um assunto do espiritismo. Os espíritos podem livremente opinar. Porque o que são os espíritos? Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens. O espírito pode opinar sobre qualquer coisa. Só que quando o espírito opina sobre qualquer coisa, isso não é opinião do espiritismo. É a opinião do espírito sobre aquela coisa. E aquela coisa pode ser espiritismo ou outra qualquer coisa. O espírito pode falar sobre culinária, matemática, física, geologia, novela. O espírito fala sobre o que ele quiser. Agora, quando o assunto que o espírito tratar for de alguma ciência, o critério para determinar se aquilo é verdadeiro ou não é a ciência. Eu não posso trocar a ciência pela opinião do espírito. Então, o espírito falou de química. Quem vai dar a última palavra? A química. Como o Eric falou, Kardec diz lá na Gênesis que serve como controle. Para aprofundar mais a questão. Vamos imaginar que a gente tentasse usar essa lógica. Não, mas o Espírito, Jesus falou, então Kardec tinha que aceitar e publicar. Como é que eu faço para saber se era Jesus? O pessoal que acha que Kardec foi um codificador não entende isso. Lá naquele nosso vídeo do Haroldo, teve um sujeito lá que comentou. O pessoal adora dizer a seguinte frase. É comum o pessoal dizer: a doutrina é dos espíritos, não é de Kardec. Aí eu fiz uma pergunta para ele: de qual espírito? Porque se eu digo que a doutrina é dos espíritos, então qualquer coisa que qualquer espírito falar é espiritismo? Ah, não, não é bem assim. Veja bem aqui. Bom, se tu está dizendo que não é bem assim, então a tua frase não é verdadeira. É que é mais complexo que isso. Não basta um espírito falar alguma coisa e nem assinar. Kardec não se guiava pela assinatura. Porque você imagina, porque se fosse assim, todo o trabalhão que ele teve para fazer a teoria espírita, ele não precisava. Ele só tinha pego um médium, evocado Jesus, que é puro, sabe tudo, perguntado para o espírito respondia tudo, estava pronto o espiritismo. Mas por que não foi feito assim? Porque não é assim que surge a ciência espírita e nem é possível. Por que não é possível? Por duas razões. Primeiro, como que eu sei que aquele espírito está falando a verdade? Mesmo que ele diga que é Jesus, como é que eu sei que vale só porque ele disse que é Jesus? Nota, eu tenho que usar um critério racional, metodológico. Não basta o espírito simplesmente dizer. Porque senão qualquer espírito diria qualquer coisa, diria o nome e eu, não, aqui foi Jesus que falou, então aqui é espiritismo. Ah, não, aqui foi o espírito X. Ah, não, aqui não foi foi o espírito X, então fico na dúvida. Nota que seria um critério irracional, porque eu me pautaria pela assinatura. Mas não é assinatura. Ah, se não é assinatura, é o quê? Aí eu tenho que entrar no interior da ciência e ver os critérios que Kardec usa. Por exemplo, o espírito falou alguma coisa sobre ciência. Olha como é racional o critério de Kardec de controle. Eu tenho que usar como critério de controle a ciência que o espírito está falando. Ah, mas a ciência se modificou. Eu coloco fora aquilo que o espírito falou, se contrariou a ciência. É assim. E aquilo que é da alçada do espiritismo, primeiro a gente está falando do que não é. Agora, aquilo que é a mesma coisa, eu tenho critérios. Por exemplo, os espíritos tinham. A doutrina dos espíritos. Então me explica. Tinha espíritos que diziam que havia reencarnação, tem espíritos que diziam que não havia. Como é que eu decido? Ah, não, Kardec, ele ficou com Jesus. O Jesus chegou e disse: eu sou Jesus, reencarnação existe. Será que foi assim? Claro que não, porque aí não teria critério lógico, racional, seria só pela assinatura.
ele vai ter que usar outros critérios da lógica, ele vai ter que usar os critérios dos atributos de Deus, ele vai ter que usar o critério também da universalidade do ensino. Então, os critérios não pode ser assinatura. Não pode ser assinatura. Então, como é que funcionava? Kardec colocava, se era de outra ciência. Vamos ver aqui o que a ciência que esse espírito está falando está dizendo. Existe uma teoria que coloque como possível, naquela época, um cometa ser o início da formação do mundo? Existia. Bom, não há nada que contradiga a ciência. Então, eu posso colocar como uma possibilidade de ser assim. Avançou a ciência e descobriu que não é. Abandona o que o Espírito falou. Mas isso altera a verdade do Espiritismo? Não altera a verdade do Espiritismo, porque faz parte do próprio Espiritismo esse processo. É a mesma coisa para qualquer ponto. Eu tenho que usar critérios que Kardec deixou para estabelecer o que é verdade e o que não é. E se algo ficar comprovado por novas pesquisas, novas leis, novas teorias, eu mudo. Kardec fez isso o tempo inteiro. Kardec fez isso com relação à subjugação para possessão. Kardec fez isso com relação aos espelhos mágicos, lá na Revista Espírita. Kardec disse uma coisa e depois mudou. Eu poderia fazer a mesma pergunta, mas por que o Espírito de Verdade deixou? Mas eles mesmos respondem na teoria. A gente deixou porque é trabalho dos homens pesquisar. Por fim, para passar para vocês, um outro exemplo. Estou dando exemplos aqui, além de argumentar, estou dando exemplos. Estou citando as obras e também estou dando os exemplos que estão nas obras. Por exemplo, a questão da mediunidade. Existia uma ideia de se imaginar a teoria das manifestações físicas, que inclusive Kardec imaginava que era aquilo. Vem os espíritos e dão outra. Mas aí a gente vê que os espíritos só dão outra teoria, ou só complementam a teoria, depois de todo o trabalho de pesquisa que Kardec e os espíritas fizeram. Aí eles vêm e fazem um resumo, ou ajudam a complementar. Vocês vão perguntar, mas tem textos de Kardec explicando isso que o Michel está falando? Tem na revista. Durante toda a revista, está pipocado Kardec falando sobre isso. Tem textos que Kardec diz assim, quando o assunto já estava quase completo, através das pesquisas, aí os espíritos davam a solução. Antes eles não davam, porque era tarefa nossa realizar a pesquisa. Isso é ciência. É diferente a religião é o quê? Vem uma pessoa que diz que é missionária e que está recebendo a palavra de Deus. O que ela diz é a palavra de Deus, não pode ser questionada, é a verdade. Isso é religião. Ciência não é assim. Ciência é pesquisa, razão, critérios, método. Mas por que a de Kardec é a melhor? Porque ninguém fez o que ele fez. Nem de longe. Por isso que a dele é a melhor. Então eu fiz aqui um esboço geral, vocês me ajudem mais aí. Passar para vocês. Exatamente. Eu preciso pedir para o Lauro mostrar a última publicação que eu coloquei, que está inteiro. Esse capítulo é muito bom para o Alex entender isso, né? Das perguntas que você pode fazer aos espíritos sobre invenções e descobertas. Eu li o capítulo inteiro. Né? Ele está perguntando por que permitiram isso, né? E assim, não quer dizer que o espírito que deu essa resposta seja mentiroso. Né? Vamos supor, esse espírito que respondeu isso. Vamos supor que essa resposta não esteja certa hoje pela astronomia. Será que o espírito era mentiroso? Às vezes o espírito achou que era aquilo, né? Porque os espíritos, muitos sabem o mesmo que nós no conhecimento. Então não quer dizer que foi um espírito, que foram vários espíritos mentirosos. Né? A questão, justamente, por que isso foi permitido, é explicado nesse capítulo do Livro dos Médiuns, pela questão do mérito. Onde estaria o mérito se fossem dadas todas as respostas, né? Se os espíritos já viessem no século XIX falar da relatividade, da mecânica quântica, e o mérito que Einstein teve, o mérito dos alunos de Einstein, todo mundo poderia ficar rico com descobertas, né? Não haveria mérito, não haveria progresso, não teria por que encarnar.
Para que reencarnar para evoluir intelectualmente se os espíritos já vão nos dar tudo de mão beijada? Não precisa de reencarnação, não precisa, né? E sobre o método que foi feito a doutrina, o Michel já falou, né? O controle universal que está no Evangelho, na introdução, e o capítulo 1 da Gênesis explica isso também, né? A escala espírita. Então foram vários métodos que Kardec usou. A razão, a escala espírita, né? Kardec diz na escala espírita que é raro o espírito puro se comunicar. Então não foi assim, não foram todas as respostas dadas pelo Espírito da Verdade, né? Por Jesus. Ele coordenou, mas não era dessa forma, né? E a questão do motivo é esse, é justamente para os espíritos deixarem claro, o espiritismo não vai resolver essas questões materiais. É por isso, né? É mérito, isso tem que ser esforço de vocês. Essa é a mensagem que fica, né? Isso. Agora, nas questões espíritas, isso não muda nada o espiritismo, que nas questões do espiritismo é perfeito filosoficamente, na sua lógica. Agora, ele falou, o Alex também perguntou do porquê que o nome do codificador é errado. Porque codificar passa a ideia de reunir, de compilar, e ele não foi só um compilador. Ele analisou pela razão, ele filosofou em cima, né? E codificador parece código, né? Que lembra algo. O espiritismo também não é um código, por exemplo, no sentido jurídico, que seria algo arbitrário, enfim. E esse termo não aparece em Kardec, não, é uma terminologia posterior. Kardec diz, no capítulo 1 da Gênesis, que o espiritismo é uma revelação divina, porque parte dos espíritos, e uma revelação científica, porque cabe à elaboração dos homens. Então, um nome melhor seria elaborador, né? Quando Kardec coloca isso, ele está falando dele mesmo, né? Cabe à elaboração dos homens, foi ele mesmo que elaborou, né? Mas a gente pode perfeitamente falar que Kardec foi o criador do espiritismo, o fundador do espiritismo, né? Junto com os espíritos. Ele foi um dos criadores. Quando as pessoas falam isso, as pessoas não percebem que Kardec também era um espírito, né? O espiritismo foi feito pelos espíritos, não foi feito por Kardec. Ué, mas Kardec também não era um espírito? É um espírito encarnado, então. E superior, né? Ele corrigia, às vezes, os próprios espíritos. Se a gente analisar a diferença da primeira edição do Livro dos Espíritos para a segunda, muita coisa que era a fala de Kardec depois ficou dos espíritos. Então, essa separação não é clara. Isso é uma... As pessoas falam isso, são ignorantes do ponto de vista histórico e da comparação da primeira edição do Livro dos Espíritos para a segunda. Teve coisas na primeira edição do Livro dos Espíritos que era comentário de Kardec e depois virou dos Espíritos. Então Kardec não era assim que Kardec trabalhava, né? Veio dos Espíritos no sentido o conhecimento veio dos Espíritos, os princípios, né? Agora Kardec deu a forma, muitas vezes os princípios vieram dos Espíritos, da universalidade do ensino, né? Agora a forma, às vezes Kardec colocava a forma ali ou às vezes algumas respostas do Livro dos Espíritos eram comunicações espontâneas que a gente vê na revista, mas ali ele coloca uma pergunta, então não as pessoas têm uma imagem errada de como foi feito o processo, né? Até o próprio Carlos Seff, o Adair, eles têm analisado a documentação de Kardec e vendo como é que era o processo, né, que Kardec fazia. Kardec analisando os textos, enfim. Como o próprio Cosme, ele gosta de dizer, né, que a doutrina foi feita a quatro mãos, os espíritos e, claro, Kardec. E aí vocês citaram o Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade da doutrina espírita. Kardec vai falar que o primeiro quesito é a razão, a lógica, o bom senso.
né? Depois aí vamos para o controle. Então, mas o Espírito veio aqui, ele trouxe uma teoria, olha, pode parecer lógica, mas ela não teve aí unanimidade do ensino dos Espíritos. Então, ela fica no campo da possibilidade, como o Michel tocou lá atrás, mas ela pode ser desmentida ou melhor explicada depois. E isso não vai mudar nada dentro da teoria espírita. O grande problema, né, Michel e Eric, pessoal, é que o Kardec vai dizer assim, não aceitar nada cegamente que venha dos espíritos. Kardec, ele não abriu exceções que venha dos espíritos. Então, peraí. Mas está dizendo ser espírito da verdade. Se não está em acordo, se não é racional, se tem que aguardar, vamos aguardar. Pronto. Né? Aí, assim a doutrina caminhou até hoje sem erros. Mas não podemos querer pegar a informação dos espíritos, atribuir, porque, salvo engano, gente, Evangelho segundo o Espiritismo, são 6 comunicações do Espírito da Verdade, somente, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, né, querer atribuir tudo quanto é resposta ao Espírito da Verdade seria um tanto quanto pouco apressado. Agora, entender assim, eu vou usar a escala espírita porque é uma opinião do espírito, e de repente ele está dando a opinião do ponto de vista dele, que pode estar certo, que pode estar errado. E assim se faz ciência. Michel. Isso, não, e para nós martelar mais um pouco, e a pergunta foi ótima, viu, Alex? A pergunta foi ótima, porque é muito importante tratar disso, porque aí está o cerne da confusão. O movimento espírita não entendeu. O próprio. Qual é o problema do movimento espírita? É que ele fez confusão naquilo que era vital para o espiritismo. E por isso aconteceu tudo o que aconteceu. E esse é um ponto vital. Quando o movimento espírita passa a tratar Kardec como codificador, aí foi um erro. Porque ele não foi um codificador. Essa ideia, não, ele reuniu, porque a doutrina dos espíritos é um erro. Isso é um erro. E os exemplos eu citei antes. A doutrina é dos espíritos, mas os espíritos estão dizendo coisas diferentes. Os espíritos estão dizendo coisas diferentes. Se a doutrina é dos espíritos, como é que eu faço a escolha? Kardec teve que escolher. Teve que escolher os princípios, aquilo que seria a teoria espírita. E mais, não é só escolher. Ele teve que usar os critérios para escolher. E mais, ele teve que criar os critérios, não existia. Não é que ele pegou um manual assim, ó, critérios para saber quando um espírito está falando a verdade. Deixa eu ver aqui. Mas não tinha. Ele teve que criar os critérios, aplicar os critérios, ter acesso aos fenômenos, às evocações. E aí, produzir a teoria. Por isso que não pode ser codificador. E as pessoas têm as pessoas têm uma dor, uma dificuldade de dizer que Kardec foi o criador do espiritismo. Kardec foi o criador do espiritismo. Mas a doutrina dos espíritos. Aí que tá. A gente acha que por dizer que ele foi o criador, não significa que ele tirou as ideias da cabeça dele. Como é uma ciência, ele tirou do estudo dos fenômenos. Então é resultado dos fenômenos, por isso que é uma ciência. Mas quem é que identificou os fenômenos, estudou os fenômenos, criou os critérios, aplicou os critérios, fez o texto? Kardec. Kardec, a pessoa Kardec fez. Então é confundir. Tem textos que Kardec diz, né? A doutrina espírita não é minha. Daí as pessoas me mandam, olha aqui, tu disse que espiritismo, que Kardec não era codificador, mas ele tá confundindo. Aqui ele está falando da origem, que o espiritismo partiu dos espíritos por causa dos fenômenos, que o espiritismo é uma ciência. Mas quem criou a ciência foi Kardec. Ele escolheu. Que nem eu falei, a doutrina dos espíritos, então como é que eu diferencio? Como é que eu escolho quando dois espíritos dizem uma coisa contrária da outra? Eu tenho que usar os critérios deixados por quem? Por quem? Por Kardec. Quem criou os critérios? Kardec. Mas ele criou da cabeça dele? Não, ele criou a ciência.
E a ciência não é produto simplesmente da cabeça de alguém. Mas ele tem o mérito, ele que criou a ciência. Percebe? E aí vem um outro ponto que ainda foi um pouquinho da pergunta do Alex, que ele disse assim, mas os espíritos deixariam uma resposta errada ser dada, mas é aí que tá. Como é que eu faço para saber se a resposta está errada ou se está certa? Essa é a questão. Ah, mas agora a gente pode saber por novas pesquisas que a resposta está errada. Mas se eu não tenho as pesquisas, como é que é a ciência? Eu fico com aquela teoria que é a melhor para o momento. Então o Espírito falou alguma coisa sobre formação dos mundos. O Espírito disse algo. Aquela resposta que o Espírito disse, ela é uma das possibilidades teóricas que aquela ciência dava na época. Bom, eu posso colocar como hipótese, não tem nenhum problema. Ah, mas Kardec devia explicar que era uma hipótese. Ele explica. É que a culpa não é dele se o movimento espírita não lê a obra inteira dele, ele explica. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou provar, já que o pessoal gosta disso, né? Eu vou provar para vocês, nas próximas questões, ainda nesse capítulo, eu vou provar o que eu estou falando. Que nessas questões, Kardec vai explicar isso. Que são hipóteses. Se aquilo que o Espírito pode dizer assim, ó. Vou dar 3 exemplos logo. Eu faço uma pergunta para o Espírito sobre formação dos mundos. Aí vem o Espírito e me diz uma bobagem que não tem pé nem cabeça. Aí Kardec olha, bom, isso que o Espírito está falando, olha usando os critérios. Isso que o Espírito está falando não tem racionalidade, lógica nenhuma. Falhou num critério. Agora vamos ver o que diz a ciência do que ele está tratando. Ah, diz completamente o contrário. Ele rechaça. Ah, mas daí vem o Espírito e diz, faço a mesma pergunta, vem outro Espírito e diz assim, não sei. Aí Kardec publica. Não sei. O Espírito está dizendo que, que não tem como saber. Que isso é um trabalho dos homens, é da competência dos homens. Agora vem o terceiro Espírito, que eu faço a mesma pergunta, e ele diz assim, sim, os cometas são mundos em formação. Agora eu tenho uma terceira resposta. Um disse bobagem, outro disse não sei, e outro disse sim, ele confirmou. Aí Kardec diz, bom, não é nada irracional, olha usando o critério. Agora vamos ver o que diz a ciência do assunto. Olha, uma das teorias é que realmente o cometa é o mundo em formação. Aí ele coloca, bom, tá aqui a hipótese do espírito, mas é uma hipótese. Aí mais para baixo ele explica que é hipótese. Ah, mas o João lá do sei da onde leu só as primeiras questões e não chegou onde ele disse que é hipótese. Problema do João que leu errado. João é leviano, não é Kardec. Então, nota, por que não há problema? Porque Kardec aplicou os critérios. Os critérios foram... O que é mais importante? São os critérios. Os critérios foram usados? Foram. Pronto. Está resolvido, não há contradição. E aí ele explica. A hipótese está dada. Se lá na frente ficar comprovado que a hipótese não é mais hipótese, é falsa, abandona aquela hipótese que o Espírito colocou na questão, que é esse caso. Um exemplo. Percebe? É assim. Kardec dizia, não há possessão, só há subjugação. Isso em 1861. Ele bota lá no Livro dos Médiuns. Não há possessão. Ah, mas por que o Espírito é verdade não se comunicou dizendo que Kardec está errado? Porque Kardec aplicou os critérios. Os fenômenos demonstravam que não havia possessão e não era irracional. Pronto, aplicou o critério. Ah, por que ele mudou? Ele diz novos fenômenos. Olha o que ele está dizendo. Novos fenômenos se apresentaram e mostraram que estava em erro a possessão. Agora tem novos fenômenos. Ou seja, surgiu um elemento novo, os critérios foram aplicados. Em todos os casos, os critérios foram aplicados. Então, o Espiritismo segue sendo coerente e uma belíssima ciência. É assim. O que não pode é ter contradições, por exemplo, nos critérios. Ou no núcleo central da teoria. Ele dizia assim, há reencarnação, não há reencarnação. Bom, aí eu tenho uma contradição, aí eu tenho um problema de contradição
dentro da teoria. Mas quando ele afirma algo, usando os critérios, quando ele coloca algo como hipótese, é hipótese. E ele ainda diz, não é nem da alçada do espiritismo. Então não teve nada de errado. É que a gente pegou premissas equivocadas, criadas pelo movimento espírita. Mas por que o movimento espírita criou essas premissas? Aqui está o segredo. Para descredibilizar Kardec. Aí que está a sacada. Porque eu tiro a autoridade de Kardec, coloco ele como um simples codificador. Ora, se ele é um simples codificador e a doutrina é dos espíritos, eu passo a valorizar mais quem? Os espíritos. Só que como os espíritos é um termo genérico, eu escolho o espírito da minha predileção. É o que o movimento espírita fez. Ah, eu gosto do Emmanuel, ele não é espírito, a doutrina não é dos espíritos, então o Emmanuel está certo, Kardec está errado. É uma tática para tirar os critérios que Kardec estabeleceu e introjetar qualquer bobagem na doutrina espírita. Mas não é assim que se faz teoria espírita. A gente aqui está mostrando. E ele explica tudo isso. Não é uma coisa que não explicou, então foi uma falha de Kardec, por isso que está sendo feito confusão. Ele explicou. E a gente vai mostrar esses textos dele explicando isso. Para as pessoas não acharem que foi uma falha. A falha é nossa. A gente é leviano, a gente estuda pouco. E a gente toma como premissa algo que não está na obra. Segue aí. Eu só ia colocar rapidamente, né? Isso aconteceu nas próprias questões do espiritismo, né? Não foi dado pronto. A gente vê no próprio capítulo 1 da Gênesis, Kardec fala, né? Ele usa o exemplo dos espíritos que ainda se acreditavam vivos. Ele diz lá, isso não foi dado pronto por um espírito superior. Primeiro veio a manifestação desses espíritos que ainda se acreditavam vivos e perturbação. Aí Kardec foi deduzindo pelos casos e depois veio a explicação dos espíritos superiores. Ou seja, então não foi uma coisa dada pronta. Kardec explica. Foi uma elaboração. Né? O exemplo da possessão é bem interessante também da senhorita Júlia, né, na Revista Espírita, que Kardec muda a opinião sobre a possessão. Ou seja, por que os espíritos não vieram falar antes? Porque é assim que se faz ciência, né? Aí o cientista tem um mérito, né? Não foi dado pronto. Kardec não foi passiva. E nem nós somos passivos numa reunião mediúnica. Né? Exatamente. Pode falar. Te roubando aqui. Mais uma vez, lembro desse artigo hoje, 1800, a teoria da incrustação. Aí, né, o Kardec vai tocar na explicação que ele vai dar lá, ele vai falar sobre a reencarnação, que ele, né, não aceitou a teoria da reencarnação logo de cara, mas depois ela aceitou porque ela pareceu mais racional. É a que explica, é a teoria que explica, né, todas as anomalias que nós podemos compreender. E assim, tranquilo. Mas logo de cara ele não aceitou a teoria da reencarnação porque os espíritos estavam dizendo. Ele teve que usar da razão. Ô, Eric, tem um comentário aqui do Gênesis, mas depois eu passo para você concluir o seu raciocínio, que eu te roubei a palavra, porque eu acho que nesse comentário dele aqui tem alguns pontos aqui que precisa ser comentado, né? Algumas coisas aqui, mas passo para você concluir o seu raciocínio, o Eric. Não, só ia falar do exemplo da reencarnação, é perfeito, né? Tinha os espíritos nos Estados Unidos, né? Kardec fala na Revista Espírita que falavam que não havia reencarnação e tinha o espiritismo na França falava que tinha. Então, se for assim dos espíritos, então de quais espíritos, né? Kardec decidiu pela razão, né? Agora, o que o Gênesis compreendido está falando é sobre a questão de vida em outros planos, né? Outros mundos, né? Isso Kardec explica também no livro dos médiuns, das perguntas que pode fazer os espíritos sobre outros mundos, né? Kardec fala que não dá para entrar em detalhes, né? Até quando Kardec mostra na revista Espírita o artigo da casa de Mozart em Júpiter, tem o desenho lá, ele fala que aquilo é hipotético, né? Ele não entra, né, em detalhe de como é esses mundos. Ele fala existe, mas ele não especifica detalhes físicos, a gente não pode ter, só a gente vai ter descrição moral, né? Porque é isso que é útil.
Viu, Eric? O Lauro coloca de novo esse comentário dos gênios incompreendidos. O que ele está dizendo não é verdade. Isso é uma questão que tem que ser colocado. Não sei se ele sabe disso ou se ele não sabe, mas o que ele está dizendo não é fato. Kardec nunca disse isso que ele está afirmando aqui. E aí depois tem uma outra pergunta que ele cita o Chico. Bom, aí o Chico tem que perguntar para o Chico, né? Aí o Chico, se é que o Chico falou, tem que perguntar para. Que aí não. Se ele está confundindo um estudo da obra de Kardec com o estudo do Chico, ele é novo no nosso grupo, né? O Chico não representa a obra de Kardec, né? O Chico tem várias coisas que são contrárias à obra de Kardec. O Chico não fez espiritismo, né? Tem algumas coisas do espiritismo, alguns pontos, mas nem tudo, né? Então não dá para a gente responder pelo Chico, já que o nosso estudo é sobre a obra de Kardec, né? E sobre a obra de Kardec, ele não falou isso que ele afirmou ali, né? Tem uma pergunta do Alex perguntando se há alguma dúvida sobre as questões morais, né? Que a gente mostrou a questão da evolução da ciência, né? E também tem uma pergunta da Ana Cristina, se não poderia ter outro ponto que poderia mudar depois que Kardec morreu e tudo mais. Vejam, isso vai ser tratado naquele meu projeto, Nosso Lar, Segundo o Espiritismo. Já nos próximos vídeos eu vou começar a tratar disso. Eu comecei da universalidade, né? E eu vou chegar nesses pontos aí. Mas só para adiantar, vejam, toda ciência, ela pode ser questionada e revista, viu? Isso é próprio da ciência. Tanto para a pergunta do Alex quanto a pergunta da Ana Cristina. Toda ciência ela pode ser revista, ela pode ser. Agora, como é que funciona? Se eu acho que tem algo na teoria que está equivocado ou incompleto, eu tenho que apresentar o meu estudo, a minha pesquisa. Isso funciona nas ciências, né? Eu apresento o meu estudo, a minha pesquisa e mostro onde é que aquilo está incompleto ou equivocado. E isso vai ser julgado por outros cientistas especialistas e daqui a pouco pode ser que se incorpore ou como um pedaço a mais ou como uma correção. Isso também pode no espiritismo. Só que para isso acontecer no espiritismo tem que seguir os ritos, os critérios que Kardec deixou. Então, não é que não pode. Quando essas pessoas perguntam da possibilidade há. Agora, para isso acontecer, eu tenho que seguir os critérios que Kardec deixou. Senão, não vale. Percebe? Se eu tentar fazer algum acréscimo ou modificação sem respeitar os critérios ou mostrar os problemas, não vale. Não, eu não consigo acrescentar nada. O que acontece? Eu desconheço quem tenha feito isso, quem tenha conseguido. Tudo o que veio pós-Kardec, que tentou ser melhor ou complementar Kardec, não chegou na unha do pé da metodologia de Kardec. E eu vou citar só um exemplo aqui, que quem propõe isso desconhece. Quem propõe isso desconhece. É engraçado que as próprias pessoas que propõem atualizações em Kardec desconhecem os critérios. O espiritismo, a iniciativa é dos espíritos. Ele não é como as outras ciências que qualquer pessoa pode fazer uma tese e incorporar na doutrina. Tem que partir dos espíritos. Esse é o primeiro ponto. E além de partir dos espíritos, ele tem que obedecer vários critérios. O primeiro deles é o da razão. Ele não pode ser contraditório com aquilo que já está provado. Ele não pode entrar em choque com os diversos princípios da doutrina. Aqui vai um segundo ponto que nenhuma teoria fez. Terceiro ponto, além disso, ele tem que surgir em diversos pontos do globo, entre médios diferentes, que não se conhecem. Pronto. Me mostre uma teoria
uma que trate de espiritismo, né? Que tenha surgido nenhum. André Luiz, tudo que o André Luiz diz, Kardec já. O André Luiz é até piada dizer que o André Luiz foi quem fez isso, né? Primeiro, o André Luiz é um espírito por um médium. E que contradisse tudo o que Kardec já tinha respondido. Então não pode ser. Uma pessoa, tem gente que me cita o nome de pessoas. Ah, o Ernesto Bozano. Entrou em contradição, não teve a mesma metodologia, não teve ninguém. Agora, sob outra ciência, sim. Teve coisas que evoluíram na química, na física, na biologia, na astronomia, que está lá na obra, mas não foi o espiritismo que errou ou mudou. Foi a física, a biologia, a química que evoluíram, né? Então, portanto, está muito bem resolvida a questão. Aquilo que não é da alçada do espiritismo não é problema do espiritismo, mudando ou não mudando. E aquilo que é do espiritismo tem uma metodologia que ninguém fez além de Kardec. Ninguém fez além de Kardec. E tudo que veio é pior. Tudo que veio é pior, né? Então, mas é pior mesmo. Não é que parece que é alguma coisa assim que deixa na dúvida, né? Não, é pior mesmo. Tanto que é o que nós estamos mostrando no projeto Nosso Lar, né? Que não é que a obra do André Luiz deixe dúvida. Ele não tem cabimento. É que as pessoas que querem propor e as pessoas que aceitam, nenhuma das duas entende Kardec, né? Bom, aí a gente saiu completamente do campo da seriedade. Aí não vale, né? Qualquer pessoa falando o que quiser, bom, aí não é ciência, né? Não é assim. Né? Bom, passou do horário, né? Eu só queria uma última coisa. Os gênios incompreendidos. Veja nossas outras lives, que a gente explica as contradições entre Kardec e Chico. Mas isso que você falou realmente está completamente errado. Kardec em nenhum momento falou que todos os habitantes de outros mundos são bons, como você disse aqui. Ele coloca no Evangelho uma escala de mundos e fala que existem vários outros mundos de provas e expiações, mundos inferiores à Terra, né? Mundos primitivos. Então, em nenhum momento, Kardec diz que todos os outros mundos são bons. Isso não. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre as muitas remoradas na casa do Pai, né? Então, não entendi de onde você tirou isso, mas veja os nossos outros estudos para entender melhor. E assim, ele usou um termo que gera um certo, para mim, gera um certo desconforto, depois, não sei a opinião de vocês, que é dizer assim, extraterrestre. Extraterrestre, a gente já dá aquela ideia de ufologia, aquela coisa toda que vai complicando, quando em momento algum nós não vamos ver Kardec usando essa terminologia. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que os espíritos que habitam a Terra ou que vieram de outros mundos são estrangeiros, né? Então são espíritos que vieram espiar aqui as suas faltas do passado, porque quando nós usamos, por exemplo, a palavra extraterrestre, de outros planos, olha quanto nós vamos complicando algo que teria que ser simples. Outros mundos, né? E aí o Eric lembrou bem aí o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos a escala espírita, onde Kardec vai apresentar espíritos, presidente de terceira ordem, ali dentro das classes desses espíritos de terceira ordem. Né? Então, também estou aqui dizendo o seguinte, Kardec, em momento algum, ele disse que espíritos que não estão na Terra são bonzinhos. São todos bonzinhos. Em momento algum, Kardec disse isso. Mais uma vez, ele vai dizer assim, não é porque vem dos espíritos que nós vamos aceitar cegamente. Ponto. Ele já deixou claro. O espírito não traz identidade, não tem como você confirmar, porque ele disse tal ou qual personalidade que aqui viveu ou não. Mas o fato é que, né, o que o Gênio trouxe precisa ser um pouco mais meditado. E, Michel, vou te devolver aí, já vou despedindo aqui, pessoal.
e convidando vocês para o nosso estudo amanhã às 18 horas, da Revista Espírita, de 1858. Michel, Eric, obrigado, pessoal, pela participação, pelos comentários, Alex, Eugênio. Gênio, você seja bem-vindo, continue estudando, tá? E você vai ver o quão nós vamos mostrando aqui, se você tiver boa vontade de buscar nas obras de Kardec, o quão as obras mediúnicas, as obras que vieram do Chico, elas estão distantes da teoria espírita, viu? Passo para vocês aí, Michel, Érica, obrigado mais uma vez. Tchau, pessoal. Isso aí. Eu prefiro responder lá no KardecTube, eu costumo responder perfis de pessoas, né? Que a gente nunca sabe se são fakes ou não. Claro que pode ser que não, né? Se não for, seja bem-vindo e vai estudar Kardec, né? Se ler Kardec, não vai ter nada confuso, nada difícil. Kardec é muito claro. A pergunta da Silvia é muito boa. A gente passou do horário, mas ela fala, né? Que loucura! Isso não parece, então, que o Espiritismo está estagnado, ao invés de estar evoluindo? Graças a Deus que o Espiritismo está estagnado, o Espiritismo kardeciano. E eu explico a minha frase, porque essa ideia de que se não tiver sempre evoluindo a teoria, eu não sei quem criou isso. Se eu tenho a teoria que já é a melhor, eu não preciso evoluir ela. Se eu tenho uma teoria que já dá aquilo que é preciso e com uma excelente qualidade que nenhuma outra dá, eu não preciso evoluir. Eu tenho que aplicar essa teoria. Não é uma regra que a teoria tem que sofrer modificações constantemente. A teoria pode sofrer modificações e a teoria pode evoluir. Mas essa evolução se dá ao natural, não é forçada. E não é porque ignora a ciência. Então, a teoria espírita, ela é belíssima e tão bem construída que tudo que surgiu depois não acrescentou em nada. Ou foi de pior qualidade no sentido epistemológico da coisa. Então, não significa que se não está tendo novidade... Olha a ideia que a gente criou no movimento espírita, isso é uma ideia equivocada. Isso é uma ideia equivocada. Aliás, o fato dela estar estagnada, no sentido de que não houve avanços, inclusive ela prova a origem. Ela não sofreu melhorias, isso comprova a origem dos espíritos que trouxeram, isso é uma prova da origem. Porque a gente não para pensar se aqueles grandes espíritos são eles que estão realmente trazendo essas verdades. A prova de que, passados mais de um século, essas verdades continuam firmes e fortes, sem aparecer nada melhor, prova, inclusive, a qualidade, né? Se eu tenho algo que nunca é superado, isso mostra a qualidade do produto, não o contrário. Por que algo evolui? É Silvia, Daniela, né? Por que algo evolui, Silvia? Porque faltava algo ou porque tinha erros. Agora, se esse algo está completo e não contém erros, é uma maravilha, não precisa de melhoria. E todas as melhorias que propuseram até hoje, pós-Kardec, para o Espiritismo, para aquilo que é assunto do Espiritismo, eu quero que me mostre. E o meu canal vai abrir espaço, tá? Para isso. Me mostre qual teoria que é melhor. O que surgiu depois que trouxe algo de novo e que melhorou Kardec. Não surgiu. Mas isso não é ruim, isso é maravilhoso. Significa que a gente tem Kardec o melhor. E que a gente pode usar, a gente só tem que usar. E que é pior aqueles que estão dizendo que estão evoluindo, que eles estão dando algo de menos qualidade. É como você ter um avião e estão tentando dar uma bicicleta. Então, é por isso. Então, não acha que é ruim isso. Ruim é eu evoluir, colocar coisas piores e desconfigurar uma doutrina que era bela. Isso é ruim. Mas eu ter essa teoria bem feita, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Kardec era tão genial e os espíritos também, que ela permanece una, bela, né? Bom, deixa eu só já me despedir, senão o pessoal vai ficar mandando pergunta. E aí tragam essas questões para o próximo estudo, né? Só para a gente respeitar o horário.
e que a gente possa conversar melhor sobre mais questões, boas questões que as pessoas trazem, né? Uma boa noite a todos e até segunda que vem. Eu também queria agradecer, né? E só frisar o que foi dito, né? Pensem aí, o que veio depois de Kardec, que foi bom, né? Pelo contrário, veio coisas só absurdas, né? Espírito com carro voador no mundo espiritual, espírito comendo sopa, tomando sopa, espírito usando banheiro. Isso, isso acrescenta em alguma coisa? Isso é racional? Enfim, e é o que o Michel falou, não é regra na ciência que precisa mudar, né? Tem exemplos, a gente estuda a filosofia da ciência, tem exemplos, o paradigma darwinista, por exemplo, continua aí em pé até hoje, né? Então, isso não é regra que um paradigma, como diz Kuhn, né? Thomas Kuhn, filósofo da ciência, não é regra que o paradigma precisa cair. Ou que o programa de pesquisa, usando o exemplo de Lacato hoje, né? Enfim. Mas, enfim, obrigado e até a próxima.